Olha, gente, 12 denúncias de falsos advogados foram recebidas pela OAB no primeiro semestre desse ano. A prática que, além de crime, prejudica quem procura os serviços dos advogados. Vamos entender melhor esse assunto com o repórter Alan Garcia, que está com um representante da OAB, para saber o que está sendo feito, e como é que as pessoas podem se prevenir de contratar falsos profissionais. Alan Garcia. Oi, Beatriz. Olha, além do falso profissional, ou seja, daquela pessoa que não é advogado, mas diz ser, tem também os advogados que estão irregulares com a OAB. Então é preciso também ter cuidado com esses profissionais, porque o que foi que aconteceu com aquele advogado que está irregular? Não está de acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil. Alguma coisa aconteceu. Será que ele cometeu algum crime e você está ali pedindo a ajuda de um advogado criminoso? Pode acontecer. Então, por isso que a gente deve ficar de olho, atento a esses profissionais. Para a gente tirar dúvidas, entender como funciona, convidamos a Priscila Brandão, aliás, Priscila Barros, que é presidente da Comissão de Investigação da OAB daqui de Alagoas. Priscila, abordamos aqui já a questão do falso advogado e do advogado que está ali fora da lei dentro da OAB. Primeiro, como a gente faz para identificar um advogado de verdade e que esteja de acordo com a ordem? Boa noite para você. Boa noite. Inicialmente, a gente vai buscar no Cadastro Nacional de Advogados toda a regularidade ou não. Então, a gente sempre pede, jamais o advogado vai bater na tua porta, Então, a gente tem que ter todo um cuidado. E outra, a gente sempre procurar aquele profissional que a gente tem realmente confiança. E aí, se ainda assim persistir, eu nunca vi esse profissional, não tenho conhecimento, ele é novo na cidade, bate na OAB, vai lá na porta da OAB que a gente está pronto e predispostos a tirar as dúvidas se realmente a pessoa é ou não advogada. Pela internet também é possível. Qual o passo a passo para a gente pegar o nome daquele advogado que nos abordou ou que a gente chegou até ele, mas a gente não tem tanta referência ou referência zero? A gente tem o site da OAB, oab-al.org.br. Lá vai ter uma aba de serviços consulta advogado. E aí você digita o nome do advogado, ou o sobrenome, ou o número da OAB, que ele está tentando falar com você. Porque assim, Beatriz, às vezes até eles apresentam a carteirinha, mas é um documento como qualquer outro e que pode ser falsificado. Pode ser uma carteirinha falsa. Então, assim, existem 12 registros na OAB daqui de Alagoas, onde esses profissionais, aliás, não são profissionais, Priscila? Se apresentaram como advogados, mas não são. E aí eu estou falando da carteirinha. É um documento válido, mas a gente também tem que saber se essa carteirinha ela foi feita de forma legal, se aquela pessoa está ali na OAB, tudo ok. O que é que vocês entendem como uma irregularidade e que aquele advogado ele está suspenso, não pode exercer a profissão dentro daquele tempo, no determinado tempo? Então, com relação à carteira, inicialmente, que é o documento porte obrigatório do advogado, então se ele se mostra advogado, o documento já vem com chip, já vem com registro, já vem com número. E esse número é fácil identificar, como eu acabei de falar. Vai no site da OAB, vai em serviços, consulta o advogado e digita o número para ver se corresponde àquele advogado. E lá vai ter todas as informações necessárias e importantes para o advogado. Priscila, vocês não podem punir o advogado ou aquela pessoa que está se passando por um profissional. Como é que vocês fazem para que esse caso tenha a punição correta, para que essa pessoa seja punida? Vocês vão à polícia? É caso de polícia mesmo? Chega a Polícia Federal? Que caminho vocês seguem? Depende da situação, Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Porque existe a questão do estelionato, da falsidade ideológica, que aí a gente geralmente tem o encaminhamento direto pela Polícia Civil. E tem a questão também, junto com a Polícia Federal,
E aí vai depender da competência, isso é analisado e também tem que verificar, né, se é realmente advogado. Por isso que muitas vezes é chamadas prerrogativas, né? A comissão de fiscalização, ela tomando conhecimento, ela imediatamente vai à central de flagrantes, vai à Polícia Federal, exatamente para tomar todas as providências possíveis, até para verificar se a pessoa é bacharel em direito, porque até para estar inscrito, não basta ser somente bacharel em direito. Tem que ter sido aprovado no exame de ordem, também tem que ter regimento com o artigo 8º do nosso estatuto, então ele tem que ter prestado o juramento e assim ainda adquirindo um número específico que ele se encontrará habilitado devidamente aos cadastros da ordem. Tá vendo aí, Beatriz? Não adianta entrar num escritório ou num falso escritório e a pessoa tá lá com a foto da formatura, segurando o cap, segurando o canudo de que concluiu a faculdade. Tem que passar pela ordem, né, pela prova da Ordem dos Advogados, ou seja, que é uma prova temida por todos aqueles que estudam e vão prestar essa prova. Ou seja, existe todo um requisito, né, Priscila? Não basta só estudar, que, claro, já é válido sim, mas é preciso seguir todo um outro trâmite. Por isso que a gente está aqui, inclusive para conscientizar e levar à sociedade, porque a OAB não é só para a advocacia, é para você que está em casa assistindo essa reportagem também, se manter informado quem somos nós, quem é a advocacia. E nesses trâmites, com toda certeza, a gente também tem que ter cuidado com sociedades de advogados, tá certo? Então, a gente, como OAB, Comissão de Fiscalização, está aqui exatamente para você e qualquer dúvida pode entrar em contato com a OAB. Priscila, para a gente começar a encerrar, esses 12 casos que vocês têm lá registrados de profissionais, de falsos advogados, como é que eles estão, em que processo, como é que vocês estão resolvendo essa situação? A competência é exclusivamente da central de flagrantes, com a polícia respectiva, eles quem vão tomar nota, né, e apurada a situação, eles passam para a OAB em caso de bacharel em direito. Então, vocês receberam essas denúncias e repassaram para a Polícia Civil? Sim, junto com o Ministério Público, exatamente. Vocês aguardam, então, agora o resultado dessa investigação, desse inquérito? Perfeito. A gente aguarda todo o trâmite para poder fazer as providências necessárias em caso de constatação para os registros na ordem. Que medidas são essas, caso a polícia chegue para a OAB e diga, olha, realmente, essas pessoas aqui, está constatado que falsificaram a carteirinha, estão dizendo que são advogados, mas não são? Então, caso bacharel em direito, a gente vai ter um trâmite junto ao Conselho Federal da OAB, né, que vai registrar a situação de exercício irregular da profissão e, em caso constando que ele não pertence, a gente apura ao crime e aí a polícia quem vai fazer as honras juntamente com os órgãos competentes. Priscila, muito obrigado, viu, pelos seus esclarecimentos aqui, importantíssimos. E faltou um aqui, Beatriz. Não basta o advogado estar ali registrado com a carteirinha, ter feito todo o trâmite que a OAB exige. Se for uma sociedade, tipo, tem mais de um advogado naquele escritório, o escritório também tem que estar registrado na OAB. Se não tiver, está cometendo aí uma irregularidade dentro da ordem e que precisa ser resolvida, né? Senão aquele escritório não tem validade diante da OAB. Perde a validade também ali dentro de um processo que esteja sendo julgado, Priscila? Esses trâmites, nulidades ou qualquer coisa do tipo, a gente resolve rapidamente quando o advogado faz a inscrição e registro, porque leva tempo também até o registro da sociedade. E aí a gente consegue resolver. Mas eu pergunto, tipo, o escritório não está registrado, o advogado está ok. Aqueles 3 advogados dentro daquele escritório. Mas aí percebe-se ali numa audiência que o escritório não está. E o cliente está sendo representado pelo escritório. E aí? Perde essa situação? Não, aí a gente vai ter que verificar a situação para ele ser encaminhado diretamente para o Tribunal de Ética e Disciplina. E lá, o órgão competente da nossa OAB é o Tribunal de Ética e Disciplina. Eles quem vão conduzir todas as irregularidades ou não junto dessa sociedade, tá bom? Perfeito, Priscila. Muito obrigado mais uma vez. Beatriz, tem que ficar atento, né? Ficar de olho e contratar o profissional realmente que esteja ok com a OAB para não ter prejuízos depois.